ribeirinhos e caiçaras, entre terra e água. No Brasil, há inúmeras comunidades de povos tradicionais. Veja esses povos tradicionais do Brasil. Mais de 650 mil famílias se declaram como povo tradicional. Os indígenas, verdezinho, quilombolas, vermelho, ciganos, laranja, extrativistas, amarelo, pescadores artesanais, azul, comunidade de terreiros, laranja e ribeirinhos, lilás. Aí você vai vendo a transição aí das cores no mapa do Brasil, mostrando esses povos tradicionais do Brasil, a quantidade que há em cada parte do país. Vejam aí que os indígenas são os primeiros que aparecem, eles se estendem ao longo do país, ao norte, nordeste, os quilombolas também, ciganos tem um pouco menos, extrativista também um pouco menos, pescadores está em todo o país também, as comunidades de terreiros e os ribeirinhos. Vejam que eles têm em todo o país e depois mostra aí todas as cores juntas. Então, a gente vai ver um texto que tem na página 23 e mostra aí esses ribeirinhos. Apesar de explorarem ambientes e ecossistemas diferentes, rios e mar, e estarem separados espacialmente, às vezes por grandes distâncias, percebemos muitas similaridades entre as comunidades de caiçaras e ribeirinhos, especialmente no uso de recursos naturais, nos conhecimentos, conflitos e nas ameaças diversas a seu modo de vida. Então, os ribeirinhos dos rios e caiçara nos mares. Aí você vê aí também os tipos de construção utilizadas pelos ribeirinhos nos rios, que está sempre acima do nível do mar por conta das cheias. Culturalmente, tanto caiçaras como ribeirinhos são descendentes de miscigenação entre indígenas e colonizadores portugueses. Os caiçaras vivem na região litorânea do sudeste do Brasil, principalmente no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, em regiões onde predomina o bioma da Mata Atlântica, com grande biodiversidade e bastante devastado. Os caiçaras sempre na parte das praias, nos rios já são os ribeirinhos. Os ribeirinhos encontram-se geralmente nas margens dos grandes rios brasileiros. As principais atividades econômicas e de subsistência, produção de alimento de ambos os grupos culturais, consistem principalmente na pesca artesanal, agricultura de pequena escala, complementadas por criação de animais e extrativismo vegetal, especialmente na Amazônia, além do turismo, principalmente no litoral. A herança indígena de caiçaras e ribeirinhos se manifesta no principal sistema de cultivo, a roça de mandioca baseada na queima e derrubada da vegetação, seguindo um sistema de rodízio entre área cultivada e áreas em recuperação. Então vocês vejam aí como se assemelham os ribeirinhos e caiçaras, né?
os ribeirinhos nos rios, as caiçaras próximo a mares, no caso em mares e oceanos, né? Mas eles se assemelham porque eles vivem da pesca e tem algumas plantações de subsistência que amparam eles também no alimento. Mas hoje a gente já vê a questão do turismo, né? Principalmente nos locais onde há praias, no litoral, certo? E essas populações ribeirinhas e caiçaras são as comunidades dos povos tradicionais, onde a gente vê mais em interiores, né? E às vezes não prestamos atenção, mas são comunidades que de lá vieram muitas pessoas que moram até nas capitais. E de repente você pode ter algum parente que, que, que tenha nessas comunidades. Então é bom assim pensar, perguntar aos pais onde se existe algum parente que vieram desses locais ou que ainda permanecem nesses locais. E para refletir, o teste final da fé não é o quanto você louva a Deus em tempos felizes, mas quão profundamente você confia nele nos tempos sombrios. Então a nossa fé, ela vai mostrar exatamente nesse momento, né? No momento de tristeza, no momento que a gente mais necessita, no momento em que a gente vê se realmente nós temos fé e acreditamos em Deus. E acreditamos que o nosso Salvador irá voltar para nos dar uma nova vida e um novo mundo. Fiquem com Deus.